hoje a gente vai fechar o capítulo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, que o Rafael trouxe na semana passada. E esse capítulo fala justamente desse encontro com Jesus, né? Só relembrando quando ele nos traz o maior mandamento da lei. Por isso que a gente acha que esse capítulo é como se fosse o coração do Evangelho, né? Todo o resto converte para isso, para o amor, que é a finalidade da nossa vida, aprender a amar. E Jesus já disse a gente que qual era o mandamento, perguntou o doutor da lei, o maior mandamento. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, ame o próximo como a si mesmo, porque toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E ele nos deixa essa dica de como conseguir isso, fazendo ao outro o que queremos que o outro nos faça. Assim a gente consegue exercitar esse amar ao próximo como a si mesmo, né? Toda a moral cristã está contida neste capítulo 11. Então, o problema todo só é amar a si, né? Amar a si para amar ao outro. Como eu posso amar o outro se eu não amo a mim, né? Então, seria mais ou menos a representação desse mandamento maior. Seria assim, como é que a gente pode interpretar esse amar a Deus com toda a força do Espírito? Ele só vai ser completo se a lei divina for integralmente cumprida, se igualmente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Buscar exercitar isso. Vamos conseguir? Vamos, mas se a gente não partir para esse exercício, que é o fundamento, né, da encarnação, a gente vem para poder nos reconciliar e aprender a amar. Então, seria esse amor de Deus, né, amar a Deus, praticar o auto-amor para poder amar ao próximo, né? Então, a gente vê que se a gente não soubesse amar, vai ser difícil também amar a Deus. Vai ser um amor meio, né, esse amor que a gente até exerce hoje em dia, né? Nós não, né? Nós já estamos acima disso. Mas aquele amor barganha, né? Olha, tá vendo? Eu estou aqui, estou servindo, estou fazendo, estou me sacrificando. Cadê? Né? Então, a gente vai barganhando, é aquele amor barganha, né? Os filhos fazem isso com os pais, né? Nós fazemos também. Não, olha lá, estou lhe servindo, estou lhe ajudando, mas você não está sendo grato, você não está, a gente sempre quer algo em troca. Então, não tem como a gente buscar esse amor, né, que está na lei de Deus, por isso que o amor é uma lei e a ela vamos chegar, sem que a gente exercite todos os dias, em todos os momentos. Nessa segunda parte, né, na instrução dos espíritos, no capítulo do amar o próximo como a si mesmo, esse espírito Fênelon, ele diz que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração, né? Então, é bom saber disso. Às vezes a gente esquece que a nossa natureza é divina, nós somos seres, eu sempre digo assim, paridos por Deus, né? Viemos desse útero divino e perfeito. Então, quando Deus nos criou, embora nos tenha feito simples e ignorantes, Ele colocou em nós todas essas características que, inclusive, a gente atribui a Ele. Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente diz que Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, só que a gente coloca tudo ao infinito, né? Infinitamente, porque a gente não tem palavras assim para poder realmente explicar o que é Deus. Então, a gente coloca ao infinito a justiça, o amor, a caridade, a bondade, a paciência, todos os atributos. Então, tudo isso que a gente abre a boca para dizer que Deus é, nós somos. Olha que bacana, né? Então, Deus nos já fez nesta massa, essa massa perfeita, né? Só que para que a gente chegue realmente à consciência de que somos assim, Ele nos deixou simples e ignorantes com as encarnações, as experiências encarnatórias para viver e chegar lá realmente nesse processo de evolução, tendo o mérito disso, dizendo assim, puxa vida, eu consegui sozinho,
junto com os meus companheiros, mas sozinho, ser essa pessoa que realmente eu sou, sempre fui. Eu descobri ter consciência disso e assim agir. E a gente só faz isso sozinho porque Deus também, numa atitude de humildade extrema, que não precisava, mas Ele fez, Ele, além de nos criar, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, Ele disse, olha, você decide qual vai ser a hora, como vai ser. Isso, né? Nem pai faz pelos filhos, só faz quando, né, é aquele filho muito bonzinho, muito perfeito. Mas se disser eu vou dizer a ele que ele pode decidir sobre isso, Deus me livre. Né? A gente faz assim com o outro. Mas Deus não. Veja só, ainda disse assim, não, vocês têm aí a eternidade para tentar, eu vou pacientemente, porque eu sou a paciência infinita, vou esperar e vocês decidem, fazem as escolhas. Agora eu vou dando algumas experiências para vocês viverem, para vocês terem material para poder se construir, né? Se reconstruir. Então, isso é bacana, né? Por isso que o Fenelon diz que o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, daquele que a gente acha mais bonzinho, aquele que a gente acha mais malzinho, tem no fundo do coração. Por isso que é bobagem a gente julgar os nossos irmãos que estão em erro, porque não são pessoas erradas, não são pessoas más, não são pessoas demoníacas, sei lá, qualquer coisa assim. Não parece ser gente, né? Quando alguém faz um mal muito grande, que a gente considere alguma coisa bem tenebrosa, a gente acha assim que aquela pessoa deve ser destruída, não deve existir. Né? Isso é uma infantilidade muito grande, porque quando nós éramos iguais a essas pessoas que a gente hoje julga bem ruinzinhas, alguém não quis que a gente sumisse, tanto não quis que a gente hoje está aqui, né, falando sobre isso e reflexionando sobre essas coisas e vendo que hoje a gente não pode também julgar o outro, porque o outro está simplesmente numa posição um pouquinho mais atrás de nós na evolução, mas que daqui a pouco, se a gente não tomar ciência do que devemos fazer, vamos estar iguais a eles, né? Então, qual é o limite desse amor em relação ao nosso próximo, né? Cadê? Ixi, menina, um negócio de um efeito especial. Aí o Fenelon fala assim, ó, que a gente tem que amar não só porque a gente tem a família, né? A nossa família, a gente normalmente ama a família, os componentes da família, né? Embora alguns a gente não goste muito, mas a gente procura suportá-los porque é da família, né? Família é família. Né? Então, a gente tem essa instituição, graças a Deus, como uma coisa sagrada. E tem que assim ser, porque os espíritos dizem que se acabar os casamentos, não tiver mais que as pessoas se unirem para constituir famílias, a gente vai estar retroagindo, a gente vai de novo para egoísmo, para uma ignorância muito grande. Então, a família é sinal de marcha, de progresso na humanidade. Essa coisa de constituir. A gente vê que as famílias hoje ampliaram, né, as suas caras. Não tem mais só a cara, aquela família da margarina que a gente gostava muito quando era adolescente, né? Aquela família bonitinha. Vocês assistiram? Beth, é do seu tempo, a margarina? Não tinha uma propaganda de margarina que aparecia aquela família, não é? É porque Beth é muito jovem. Não chegou lá no Sul, não? Era coisa do Nordeste mesmo. Mas era aquela propaganda que aquele casal com aqueles 2 filhos acordavam naquela alegria e sentavam na mesa e sorrindo sempre. Aí todo mundo, né, as mocinhas casadoiras principalmente, diziam, minha família vai ser assim. Né? Porque parecia que aquela cara era 24 horas por dia, todo mundo sorrindo, naquela felicidade. Né? Mas aí depois que a gente vai crescendo e convivendo, a gente vê que a família tem também essa cara, a nossa família. Mas tem também outras, né? Às vezes a gente está zangado, às vezes as coisas não estão boas, às vezes, né? Então a gente vai vendo que não é 24/7 daquele jeitinho, devia ser, mas não é. E aí, com essa dificuldade que a gente tem de criar pessoas e de tolerar as pessoas, a gente foi começando, graças a Deus, com a evolução, foi ampliando o quadro. Então, hoje a gente já tem famílias, né,
que são com crianças adotadas, famílias que uma pessoa só, né, monoparentais, né, um homem ou uma mulher só decide constituir uma família, famílias homoafetivas. Então, a coisa aumentou de um jeito, justamente a gente sabe que é uma proposta divina, porque se assim não fosse, iam ter muito poucos espíritos reencarnando, né, com pessoas que o tomassem em guarda para crescer e melhorar. Então, quando essas coisas acontecem, a gente sabe que é por causa do planejamento familiar, pílulas, né, casas menores, a mulher no campo de trabalho. Então, tinha que ter um outro jeito dos espíritos reencarnarem. Acabaram aquelas famílias numerosas. Aquela mulher parideira que ficava em casa, olha, quantos filhos? 18. Ih, já vem mais um, não sei o quê. Então, hoje em dia não tem mais. Então, teve que aumentar o espectro da família. Então, essa lei de amor, ela tem que abordar a família, a religião, ou seja, a comunidade espiritual a que a gente pertencer, né? A nação e a humanidade. Então, tem que ser um amor que seja amplo. E aí ele pergunta, e qual o efeito da lei do amor para o homem? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. E os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então, não vai ter jeito. Como é lei, as leis divinas, elas são. E por mais que a gente ou não acredite, né, pode não crer, não tem problema não crer que seja assim. Mas no seu efeito ela é. Então, nós estamos todos submetidos à lei de Deus. E que é uma lei generosa, justa e perfeita. A gente só tem que cumprir. E quando não estamos cumprindo, ou quando estamos muito distantes dessas leis divinas, a gente sofre horrores. Então, todas as vezes que a gente estiver tropeçando, sofrendo, triste, angustiado, pode, na hora, pensar, eu estou distante da lei de Deus, né? Do eixo divino. O que será? É só a gente analisar. Qual é a minha angústia? Qual é a minha aflição? E aí você vai ver qual a lei que está fora de você. Bom, qual o objetivo principal da nossa existência? Aprender a amar. E esse é o nosso grande problema, porque nós temos dificuldade. Ah, ela, tudo bem? Temos dificuldade, é a mãe de Geifa. Temos dificuldade de amar. Primeiro que a gente já banalizou demais o termo, né? Amar, a gente ama brigadeiro, a gente ama sorvete, a gente ama o sapato, a bolsa, né? Então, a palavra em si já ficou muito banal. Aí eu adoro isso, eu adoro aquilo, né? Então, a gente ama pessoas, né? A gente não ama coisas. A gente ama as pessoas, porque as pessoas é que são essências divinas. As coisas são para serem respeitadas, preservadas, mas não precisa a gente amar, né? Amar tem esse sentido de ser o outro. A gente ama o outro porque a gente pode ser o outro. É essa dificuldade que às vezes tem e a gente às vezes julga, né? Então, a gente, para aprender a se amar e amar o outro, a gente precisa aprender a ser o outro. Não é ser o outro eu. Então, quando eu vejo um terrorista explodindo pessoas, matando pessoas, e eu vou fazer um julgamento sobre isso, eu tenho que ser ele. Mas aí eu digo, bom, se eu fosse ele, eu não mataria ninguém. Claro, porque aí eu estou botando Marisa para estar naquela posição. Mas quando eu quero ser o outro, isso é agir com empatia, eu quero ser o outro na essência dele. Ele foi criado assim, ele ouviu isso a vida toda, essa é a crença dele, ele acha que aquilo é que é o certo. Ele foi criado para explodir aquelas pessoas e explodir junto com elas, porque ele iria ganhar as 7 virgens ou o reino dos céus. Era assim, foi essa a crença que ensinaram a ele, desde criança, pelo menos, né? A gente não sabe outras vidas. Então, uma pessoa que teve essa criação, ele vai achar que o certo é fazer aquilo e faz de corpo aberto, ainda diz, agradece a Deus por isso. Então, para que eu possa amá-lo, apesar de, eu tenho que agir com esse tipo de considerações, né, que a gente chama de empatia.
pelo outro. Então, só assim, eu não vou achar bom e nem coadunar com a atitude que ele teve, né? Matar alguém não é bom. Agora, ele matou, tem uma justificativa, porque ele assim acreditava que era bom, né? Então, isso a gente tem que fazer, né? Aprender a enxergar o mundo pelos olhos do outro. Isso facilita muito quando a gente tem problemas com as pessoas, né? Para evitar a mágoa, a gente pode, de repente, fazer isso, enxergar o mundo pelos olhos daquela pessoa. Aí você vai ver que aquela pessoa, se você é ela, você também agiria da mesma forma. Porque aquela pessoa, sendo como é, tem todas as razões de agir assim. Mesmo que essas razões não sejam tão razoáveis assim, né? Então, preciso conhecer, preciso conversar e eu preciso escutar, para não julgar. Se eu não escuto, o que eu achar de primeiro, o que os meus olhos acharem, é o que vai ser. Mas se eu escuto as razões daquela pessoa, eu termino enxergando pelos olhos dela. E escutar é uma das problemáticas da nossa vida, porque a gente não sabe escutar, a gente fala muito, né? Mas na hora de ouvir, né, não dá bem certo isso. Tem até aquele Rubem Alves, né, que ele dizia que devia ter mais cursos de escutatória do que de oratória. Então, quando é que nós seremos capazes de amar incondicionalmente, como Jesus nos amou, né? Fazendo movimentos para ajudar as pessoas. O movimento para ajudar é um desses. Ser a pessoa, colocar-se no lugar da pessoa. Aí a gente passa a aceitar a situação que aquela pessoa vive e as atitudes que ela toma. E perdoar as ingratidões, porque aí a gente perdoa. O outro disse aquilo que parece uma ofensa, porque aquilo para ele é um elogio. Ele não sabe mais do que aquilo. Então, eu não vou ficar magoado, não vou ficar melindrado, não vou ficar chateado, né? Criando doenças no meu corpo, úlcera, isso e aquilo, porque o outro não tem capacidade. Ele é incapaz de ser terno, ele é incapaz de agradecer, ele é incapaz de considerar um gesto positivo na vida dele. Então, o que eu vou viver me magoando, me estressando? Não, é mesmo que uma pessoa doente. Olha, fulano é doente, olha, ele é cego. Ah, ele é cego, então ele vai sair se batendo ali. Se eu não ajudar, ele vai se bater. Entendeu? Então, às vezes, a gente reage ao invés de agir. A gente tem reações intempestivas e essas reações é que nos trazem as doenças, porque a gente fica cheio de raiva, fica cheio de ódio, fica cheio de agonia, de aflição, por causa de um movimento que a pessoa fez, e às vezes fez com tanta delicadeza, foi tudo que ele conseguiu naquele momento dele de vida, foi aquele murro na mesa, foi aquela palavra maldita. Aquilo é o que a pessoa consegue. Então, a maior virtude é aquela realizada sem interesse pessoal, diz os Espíritos na questão 893 do Livro dos Espíritos. Quem ama, só ama. É assim que a gente aprende a amar incondicionalmente. Amar por amar. Eu amo porque eu amo. Ah, mas por que você não odeia fulano? Não, mas você não sabe por que ele fez isso, não? Ele fez por isso e isso. Aí você tem como dizer. Você pode se chatear. Ai, me chateei de novo. Ai, fulano não mudou nada. É uma chateação, mas não é uma chateação que vai tirar seu sono, sua saúde, seu equilíbrio, né? Bom, também nas instruções dos Espíritos, no item 8 desse capítulo 11, o Espírito Lázaro nos apresenta uma descrição evolutiva do amor, mostrando-nos desde a sua origem até o seu destino. Então, ele vem nos explicar que na fase inicial da nossa vida no planeta, nós vivíamos por instintos, né? Então, era bateu, levou, era a lei do mais forte, ela era aquele que pega primeiro. A gente não raciocinava muito em relação às coisas. Era a lei da sobrevivência, então a gente vivia por instintos. Depois, mais evoluídos um pouco, a gente passa às sensações, né? É um instinto, mas é um instinto ainda corrompido, um instinto cheio de interesses, né? Não há reflexões. Há também ainda
a lei de quem é mais esperto e mais forte. E é só depois dessas estadias nesses planos de vida que a gente passa a nutrir alguns sentimentos, né? Um sentimento fruto da instrução que vai se depurando, a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai buscando entender a natureza humana. E isso faz com que os nossos sentimentos mais nobres comecem a ser germinados, porque eles estão lá. Só estavam sobre o peso dos instintos. Não é que o instinto desapareça, mas fica um instinto mais trabalhado. A gente não age só pelo instinto. É aquele instinto que a gente diz que pensa antes de agir. Às vezes não pensa muito, podia ter pensado mais um pouco. Então, a gente viu que o instinto teve um peso maior. Quando a gente pensa mais um pouco, a gente diz, puxa, a minha inteligência sobrepôs o instinto porque eu consegui reflexionar. Mas esse é o caminho do espírito. E daí é que a gente começa a entrar nos degraus do amor, né? Aquele amor que a gente vê que é cheio de preconceitos, cheio de conveniências, cheio de interesses. Ainda é assim, né? A gente gosta de um porque é da família, a gente gosta do outro porque sempre dá um presente bom, a gente gosta. Tudo que a gente gosta é fruto do que aquilo que supre as nossas necessidades, né? Adoro meu chefe, ele me deu um aumento. E ó, no outro ano, eu estou odiando aquele homem. Você viu que homem miserável não me deu. Então, aquele amor que a gente começou a nutrir por interesse. Mas dizem os espíritos que é assim que a gente começa, né? A amar tudo, amar o chocolate, amar a cadeira, amar a joia, né? A gente começa nessa confusão toda, mas são todos degraus do amor, né? Quando a gente sai para buscar um amor, um companheiro, a gente ainda sai buscando, ou uma companheira, né? Ah, eu quero que seja louro, eu quero que seja rico, eu quero que o carro seja assim, que o corpo seja assado, que a conta bancária. A gente ainda bota muita coisa material na frente. E, às vezes, vai e até encontra, né, alguma coisa na balada nesse nível. E vive o relacionamento. E, normalmente, pode ser que dê um caldo depois de algum tempo e pode ser que seja apenas mais um efeito do furacão Katrina, que são paixões furacão, né? Aquela que você vive intensamente um final de semana, no outro dia, quando você abre a porta, está tudo caído, destruído, né? Cadê o traste? Cadê? Não, não foi. Mas é um nível do amor, a gente consegue. E, às vezes, a gente tem a ver esses amores que vão até o final da vida, né? Velhinhos se amando de mão dada, né? Um se despede do outro. Quando um vai para o mundo espiritual, demora um pouquinho, o outro, olha, aqui eu não fico, vou também. E o que é que aquelas pessoas viam uma na outra durante tanto tempo? Porque muitos amores acabam quando a beleza física acaba, ou quando a conta bancária não é mais a mesma. O amor também não fica o mesmo. E muitos amores perduram até a hora, menino, que está tudo velhinho, enrugadinho lá, né? E estão os dois de mãozinha dada, se um vai para o hospital, a gente vê casos assim, né? Não é? Vai para o hospital, o outro vai também. Está vendo? Então, são parceiros de almas. Um não está enxergando no outro as coisas materiais, nem a conta, nem o corpo, nem a cor do cabelo. Não é? Pois é. É a saudade, é o que liga ali, são os elos espirituais. Um enxerga o espírito do outro. Nas diversas vidas que já viveram, aí fica a implicânciazinha gostosa, né? Fica aquele ronquinho, né, que é chato para muitos, né? Então, coisas assim que para nós pudesse dizer, eu não queria nem estar junto dessa pessoa. E, às vezes, por muito menos, as pessoas não querem ficar juntas, ó, efeito físico aí, né? As pessoas não querem ficar juntas por causa de alguma coisa do plano físico, material, que não tem nada a ver com o espiritual. Será, meu Deus? Então, é assim que a coisa, né, funciona e não tem problema nenhum. A gente não pode também criticar, nem que quem estiver vivendo uma relação diferente, criticar o outro, um outro casal, ou dizer que é melhor do que.
Não tem. Cada um está vivendo uma experiência e aprendendo, porque, de repente, a gente está, assim, muito nesse love story, porque está vindo com um companheiro de um passado constante, né? São várias vidas juntos. Mas se vier, de repente, uma experiência para vir com um outro tipo de companheiro ou companheira, um outro tipo de experiência com alguém mais distante, será que eu vou buscar ter um companheirismo, né? Um exercício do amor igual? Eu vou dizer, eu queria aquele de antigamente. Então já é o amor egoísta. Aí a gente vê que o amor tem essas graduações, né? Então, esse é o amor que a gente vai chegar, o amor do mandamento maior que Jesus falou, né? Nesse livro de Palavras de Vida Eterna, que a gente até estuda ele aqui nos sábados, Emmanuel fala, porque a gente fala desse amor incondicional, esse amor sem julgamentos, mas se a gente olhar hoje, século XXI, terceiro milênio, a gente vai olhar o mundo e ver como as coisas ainda são, como em 1950, quando Emmanuel escreveu isso aí, mandou essa mensagem para o Chico. A gente vê os feminicídios, né? Os horrores que os homens, né, fazem com as mulheres, e às vezes mulheres contra homens também, mas hoje em dia mais os homens, né? A gente vê a violência, né? Os furtos, os roubos, as destruições, né? A gente vê as brigas, as contendas, como ele diz aqui, por herança. As famílias que eram unidas e, de repente, se desunem por causa de alguns poucos dólares ou reais que possa ter para dividir para cada um, e aquilo vira um inferno. Então, as pessoas, mulheres indefesas, homens indignos, né? E isso tudo acontece sob a égide do amor. Não, eu matei esta mulher porque eu a amo, eu quero que ela fique comigo. Então, que amor, que nível de amor é esse, né? Então, é um amor egoísta. Então, eu gosto desse final que Emmanuel bota assim, olha, entretanto, só o egoísmo traduzindo apego da alma ao bem próprio. Eu gosto dessa definição dele do egoísmo. É o apego que a alma tem ao bem próprio. Então, tudo que me pertence, meus sentimentos, minhas posses, tudo isso eu tenho que zelar. Se alguém ameaçar isso, eu destruo. Então, eu não compartilho, eu não exemplifico, eu não dou, eu não sirvo. Eu só quero para mim. Então, né? É que esse apego da alma ao bem próprio é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme, despeito, vingança, discórdia, acusação e cegueira. Então, quando alguém, às vezes, passa alguma coisa e a gente diz assim, mas isso é porque você é egoísta. Não sou egoísta, eu sou ciumento. Mas o egoísmo e o orgulho são as duas chagas, mas tem os filhotes. Os filhotes são esses, né? Inveja, ciúme, posse, apego. Então, quando a gente diz assim, puxa, isso é fruto do egoísmo, o egoísmo só é o centro da ferida. Mas tudo que vem dela é que é bem, né? A gente tem que ir por coisa, né? Como todos nós, né, somos egoístas e orgulhosos, não na nossa essência, graças a Deus, mas nos nossos costumes, né? Que viemos viciando ao longo das existências, escolhendo errado, porque não sabíamos o que era certo, só por isso, né? Não era porque a gente era mal, não. A gente não sabia fazer o certo e aí fazia errado. Mas aí esse egoísmo que a gente foi nutrindo e esse orgulho foi gerando esse comportamento errado, né? De ganância, de cegueira, de desrespeito ao outro, de preconceito contra o outro, de injustiças. Então, essas coisas é que hoje, exercitando o amar, porque a gente diz assim, como é que eu vou me livrar dessas sombras, né? Vou fazer o quê? 10, 20 anos de terapia em cada encarnação? Será que dá jeito? Deve ajudar, mas para que a gente possa realmente fazer com que isso dilua, transforme-se, não é renovar, né? Esse negócio da renovação, eu gosto da transformação. É justamente nutrindo um outro sentimento. Bom, eu agora vou amar. Eu já apedrejei, eu já matei, hoje em dia
eu já não estou nesse nível de maldades, né? Da minha ignorância, mas eu ainda sou muito apegada, eu ainda sou muito julgadora, eu sou muito maledicência, adoro uma fofoca. Ai, quando tem que falar mal de alguém é comigo mesmo. Eu posso nem conhecer, mas eu vou para a rodinha, eu entro no site, né, da fofoca. Então, se a gente começa a lutar contra, mas não é só lutando, eu não quero mais ser assim, não, eu não quero mais ser assim, porque agora eu decidi amar. Então, a gente não precisa dizer isso assim ao público, pelo microfone, para a internet. A gente pode procurar um lugar reservado, como assim, à beira de um mar vazio, sem ninguém, né, para não pensarem que a gente está doido. Olhar aquele infinito, né, que aquele mar promove a gente não ver. É como se o que tivesse lá fosse tão grandioso que ainda fica distante de nós. A gente não pensa assim, eu alcanço aquilo, não, está muito distante. Então, quando a gente estiver assim, né, numa possibilidade dessa, nem que seja na imaginação, a gente dizer assim, meu Deus, eu sei das minhas imperfeições, eu sei dos meus, de que desgastei muito a minha alma, mas agora eu quero amar. Agora eu quero exercitar este amor que está aqui dentro. Eu não vou buscar ele em canto nenhum, porque ele já está aqui. Então, quando a gente já diz isso, a gente causa uma impulsão, uma força no nosso espírito que a gente não sabe, não tem nem ideia, porque a parte de hoje, a personalidade de hoje está fraca. Mas quando a gente diz isso, encarnado, né, fraco, e que quer dar esse salto, aí Deus vem de lá e diz assim, olha, a natureza não dá saltos, mas vamos juntos e vamos chegar lá. Na hora você sente a impulsão, que é uma força extra, que eu digo que é essa conexão com o bem, né? Quando a gente diz que quer uma coisa boa para si, né? A gente diz isso porque sempre que a gente quer uma coisa boa para si, essa coisa boa é assim, vai sempre abrir para frente. Quando a gente quer uma coisa ruim para si, é para si mesmo, é uma coisa que lhe aprisiona, lhe esmaga, né? A coisa boa não, parece que abre assim uma porta gigantesca, uma janela. Então, é assim que a gente vai se sentindo. Mas isso é um exercício. Até a gente conseguir praticar, a gente tem que dizer muitas vezes, porque a gente mesmo não acredita nas nossas possibilidades. A gente tem potencial, mas não acredita neles, que nada, que a vida não vai, que eu não vou conseguir, né? Mas vai. Quando você pensa que não, aquilo tá indo, parece que anda sozinho. Então, o auto-amor doente é que é o egoísmo, né? Então, está doente. Doença, a gente sabe, sempre tem remédio para curar, né? Pelo menos pela lei de Deus tem. Nas nossas dos homens, a gente está conseguindo os antídotos, né? Uma outra coisa que tem no item seguinte é a caridade para com os criminosos. Porque Jesus fala desse mandamento maior de amar ao outro, amar a si para amar ao outro e amar a Deus, né? E os criminosos? Porque a gente amar ao outro que está dentro de casa, que é preguiçoso, né? Ou aquele cunhado fica ali pedindo toda hora dinheiro emprestado, ou aquele irmão que toda hora pega seu carro e devolve sem gasolina. Isso é fácil da gente ir desculpando e perdoando aqui e ali. E aquele criminoso, né, que a gente falou, aquele homem-bomba, aquele que matou, aquele que estrupou, aquele, sabe? Às vezes aquele que suicidou-se a gente considera como um criminoso, porque tirou a própria vida como se fosse uma fraqueza, né, como se nunca tivéssemos feito isso, né? Esses malfeitos nossos, eles não são de hoje, mas eles estão perdidos aí ao longo das nossas existências, né? Se hoje estamos com essas caras saudáveis, dia de sábado, aqui no centro, buscando luz, nós já tivemos muitas vezes, né? Passando os sábados da vida buscando outra coisa, né? Mas, graças a Deus, eu gosto muito dessa fala de Albert Einstein. Eu não sei se é verdade mesmo, porque já disseram que muita coisa é mentira, né? Que publicam. Mas eu acho bacana, assim, quando eu vejo, né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um
se resume no tamanho do seu saber. Por isso que a gente fala dessa ignorância, que às vezes nos persegue em relação a algumas coisas. A gente sabe ler, sabe escrever, sabe falar, mas tem determinados sentimentos que ainda nos dominam e que a gente gostaria que fosse dominada por outros sentimentos, mas é porque a gente ignora como até fazer isso, começar a iniciar o processo. Então, a gente hoje aprende que o processo se inicia assim, dizendo, eu quero. Quando a gente diz eu quero, a alavanca do desejo, pá, se coaduna com as sementes, né, amorosas que já estão em nós germinando, e aquilo, uma vez que pega, é mesmo que você começar a tratar uma plantinha em casa. Ela pode, né, às vezes eu vejo as meninas pegarem as plantas aqui no centro, que porque o centro fica fechado, as plantinhas ficam meio capenga, né? Mas quando eu vejo que elas trazem, a bichinha tá, menina, tá que tá. Então, tem jeito, até quando a gente está morrendo, tem jeito, né? Então, nessa questão dos espíritos, eles perguntam, né? Todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? E eles respondem, não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. Vamos marcar isso quando a gente for julgar alguém, né? E fulano é mau, fulano é terrível, fulano é ignorante, não sabe fazer direito. E enquanto não souber fazer direito, vai errar. Será que eu tenho oportunidade de passar alguma coisa para essa criatura que só erra? Ah, não, porque ele está lá do outro lado do mundo, está lá em Brasília, e eu estou aqui na América. Vou mandar uma vibração. Fulano, seja bom. Fulano, não queira errar mais. Isso é remédio. E isso vai para ele, né? Porque somos espíritos. Aí, nessa questão da caridade para os criminosos, essa moça, Elizabeth de França, era uma nobre, né, de Havre, em 1862, ela dizia que a gente deveria ter compaixão, misericórdia, perdoar e amar os criminosos. Isso em 1862, ela disse, né, que é a questão do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pelo caminho do mal, aquela, né? Não pelo caminho do mal, mas pelo da ignorância. Aí ela disse isso em 1862. E hoje a gente já sabe de casos da atualidade de mães que perdoaram os assassinos de seus filhos, que os tomaram sob sua proteção para poder ajustá-los de novo à sociedade, né? Já vimos um homem, até um americano aqui, que um rapaz alcoolizado bateu no carro dele, que estava com toda a família, e era mulher grávida, já quase de 9 meses, os filhos, acho que 4 filhos, e só sobreviveu ele e um filho. Todos os outros morreram. E ele, devastado pela dor, depois de pensar muito, ele resolve buscar aquele garoto, mas antes queria saber toda a vida dele como foi. E ele aí, analisando a vida, ele vê os problemas existenciais que aquele garoto viveu, sem família, o pai assim assado, preso, e não sei o quê, todos os desajustes, né? Então, ele foi ver, a gente vai vendo assim, que o espírito fez o melhor que pôde, mas num momento de extrema dor, aí pega uma coisa, né? Um álcool, droga, alguma coisa que pensa que vai esquecer, e ali promove o desencarne de tantas pessoas. E aquele homem resolve buscar aquele garoto, né? Tomar na responsabilidade dele, leva para casa, cria com outro filho, o filho aceita, e ele diz, vou fazer de você um homem, como não pude fazer com os outros. Mas você não fez isso porque queria. Ele diz, tem um vídeo muito bonito dele, eu procurei, mas não achei. E ele diz, você vai ser uma pessoa de bem, eu vou lhe ajudar. Então, é uma coisa que a gente não acredita, mas esse espírito, em 1862, ele disse que era assim, que a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter perdão. E a gente pensa assim, Ave Maria, claro, olha, fulano está ali preso, mas o fulano que tirou a vida do seu filho, que destruiu a sua casa, a sua paz, a sua convivência familiar, tirou todo mundo de cena. Quer dizer, é preciso. Então, esses exemplos já estão aí, já estão acontecendo.
devem ter acontecido muitas vezes no passado, mas a gente não tinha internet para divulgar. Então, as pessoas já que dão exemplo, bons exemplos a nós, sempre existiram, né? Então, eles dizem isso, que a gente tem que fazer. Vamos lá. Então, o que fazer para nos ajustar a essa lei? Precisamos exercer a tolerância, o perdão e o auxílio. Não é nem amar. Amar é o processo, né? A gente vai caminhando, amando. Quando você tolera, quando você não é impaciente com as pessoas, você está amando as pessoas. Quando você perdoa, desculpa, se não consegue perdoar, mas consegue compreender e ter compaixão, isso é amar. Quando você ajuda, você está amando, né? Gente, veio de novo aqui. Então, para amar o próximo, é necessário aprender a amar a si. Qual é o caminho para o alto amor? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao mal? O Espírito de Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais a gente sabe da gente, mais a gente consegue fazer o bem para o outro e para si. Então, devemos aprender a nos amar como somos, aceitando nossos defeitos, nossas limitações. Somos espíritos em evolução, portanto, ainda faz parte de nossa personalidade sentimentos contrários ao amor, como o egoísmo, o orgulho, a inveja, a traição, o ódio, etc. Então, quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, aceita e tem paciência com os nossos limites, com as nossas imperfeições, automaticamente a gente consegue ser empático. Mas se eu não faço isso para mim, eu não vou fazer com ninguém. Então, quando somos injustos, duros com as pessoas, é porque estamos sendo com nós mesmos, né? É um reflexo. Bom, então, quais seriam as características daquele que ama para a gente já identificar em nós? Porque só identificar o egoísmo e os filhotes, aí todo mundo é fácil, né? Bom, a lealdade, né? Ser leal é bom. É ser bom, porque quando você é leal, é diferente de você ser fiel, por exemplo. A fidelidade tem muito a ver com a recompensa que você recebe, né? Olha, eu sou fiel ao meu chefe porque ele me paga tanto assim, então eu minto por ele, eu vendo minha mãe para ele, sabe? Isso é fidelidade, porque eu tenho algo em troca. A lealdade não, a lealdade é do sentimento. Você é leal porque você busca confiar nas pessoas e quando as pessoas não merecem mais confiança, você não fica com raiva, você simplesmente vê a fraqueza nas pessoas, porque leal você vai continuar sendo, né? Então, é bom isso, é bom ser leal. É bom ser justo, né, com as pessoas, fazendo a empatia. Consciencioso, honrado, benevolente, né? Ser bom para com todos. E empático. Essas são as duas características do homem de bem, porque o homem de bem é danado de bom, né? Quando a gente olha a lista, a gente fica meio assim. Mas aí já tem algumas coisas que a gente pode buscar. Eu queria só passar um videozinho bem rápido, que vai fechar o nosso entendimento. É muito simples, mas eu acho que... Então é isso, a gente só precisa cuidar um do outro. E desde as coisas simples, porque a gente pensa que amar o outro ou cuidar do outro exige coisas muito grandes a serem feitas. E não é. São pequeninos detalhes. É um pensamento, é uma palavra, é um olhar, é um gesto, é um calar. São coisas assim, automáticas se tornam.
mas a gente sempre joga para esse âmbito de que está num lugar que a gente ainda não chegou lá. Por isso que a gente não consegue chegar lá, né? Mas a gente consegue sim, porque está tudo em nós e cuidar do outro é uma obrigação moral do espírito, porque quando a gente faz isso, a gente começa a se sentir cuidado. Muita gente cuida da gente. A gente pensa às vezes que não, mas cuida. Mas a gente só vai notar isso quando cuidar do outro, né? Então, thank you very much, everybody. Ok. Eu vi ele para bater no